Boa noite, pessoal. Aqui é o professor José Cláudio Machado. Vamos começar hoje as nossas aulas online. A disciplina é a estrutura metálica e o tema de hoje será aço como material estrutural. Vou fazer um breve histórico do aço, o ferro e o aço até os nossos dias, tá? Aí farei comentários técnicos sobre tipos de aço, materiais usados, elementos químicos usados no aço e depois relatarei então sobre principais obras de aço até os nossos dias. Existe evidências que o ferro já era conhecido há mais 5.000 anos antes de Cristo. Objetos encontrados no Egito, um material chamado siderito, que é um material de ferro fundido proveniente dos meteoritos vindo do espaço. Foi confeccionado ferramentas no Egito em torno de 4.000 anos. A partir daí começaram então a aparecer as primeiras fundições de ferro. Um povo chamado hetitas, da Mesopotâmia, foi os primeiros a desenvolver esse tipo de ferro fundido. Eles faziam um tipo de um buraco no solo, pegavam o minério de ferro e misturavam então com carvão, com matéria vegetal, e faziam o tipo de um ferro derretido, um princípio de um ferro derretido, que hoje nós chamamos de ferro gusa. Então o carbono migrava para esse minério e eles tinham produzido um material de boa resistência. Isso então veio acontecendo até 1200 a.C., que deu até a data da Idade do Ferro. A partir daí, no século XIV, na Europa já tínhamos um grande desenvolvimento das fundições, dava os primeiros passos de como as siderúrgicas são hoje. Esse desenvolvimento ele aconteceu, deu um grande salto com a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. A Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, ela, com a abertura dos mercados para o mundo, a produção industrial da Inglaterra cresceu muito. Como a Inglaterra tem muito carvão, então ela tinha grandes fundições de ferro e aço. E com o desenvolvimento dos Estados Unidos, com as ferrovias, a partir de 1850, então houve uma explosão, uma evolução da siderúrgica nos Estados Unidos. O aço como material estrutural, nada mais é que uma liga de ferro e carbono, onde se adiciona outros elementos químicos, dando qualidades específicas a ele. Por exemplo, nós pegamos o aço, misturamos carbono, misturamos cromo, misturamos cobre, misturamos vanádio e damos certas qualidades a ele, como eles ficam mais resistentes à corrosão, eles ficam com maior ductibilidade, que é a característica que o aço tem a se deformar. Então esses elementos químicos que são adicionados ao aço, eles dão características específicas ao aço. O aço comum, que é o aço carbono que nós utilizamos, ele tem que ter uma quantidade máxima de 1,7% de carbono. Dentro do aço carbono, nós temos um subgrupo chamado aço carbono de baixas ligas. E aí até baixa liga de carbono até 0,15%, chama-se baixa liga. Moderada liga de 0,15% a 0,29%. Média liga
de carbono de 0,29 a 0,59 e alto carbono de 0,60 até 1,7% de carbono. A diferença entre o aço carbono, o ferro laminado e o ferro fundido está no teor de carbono. O ferro laminado ele tem até 12% de carbono. O aço carbono, que é o aço que nós usamos na construção civil, então ele tem no máximo 1,7% de carbono. E o ferro fundido, então, ele tem de 1,8% até 4,5% de carbono. O carbono, na verdade, é o que norteia e dá essa diferença desses materiais, o uso específico desses materiais, né? O carbono, então, é o material mais importante na divisão desses materiais. E o carbono, ele, à medida que você aumenta o carbono, ele enfraquece o aço. À medida que você diminui o carbono, então, você dá mais propriedades, você aumenta as propriedades mecânicas do aço e aumenta a soldabilidade do aço e a dutibilidade do aço, que é dele se alongar quando você está solicitado. Agora vamos relatar então algumas partes das construções históricas da Idade Média que usaram aço, né? Na Idade Média, no século XII, os primeiros tirantes e pendurais eram de ferro fundido. No século XV, estruturas e telhados já eram feitos de ferro fundido. No século XVIII, cúpulas de igrejas e pontes, geralmente pontes, eram todas de ferro fundido. As primeiras pontes eram todas de ferro fundido. No século XIX, de 1800 a 1850, houve um salto nas construções de aço, né? Houve uma evolução no cálculo, o desenvolvimento dos perfis, construções de edifícios e ferrovias. Houve um desenvolvimento no sistema estrutural do aço. Houve uma nova concepção de se edificar com aço. A partir de 1850, então, pontes já eram feitas de aço na Inglaterra, nos Estados Unidos, e o primeiro edifício de aço feito no mundo foi feito em 1885 em Chicago, com 10 andares em aço. Espero que vocês tenham gostado e a partir da próxima aula a gente continua esse tema. Muito obrigado.